Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor rosa seco. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. No programa dessa semana você vai ver que uma técnica de enfermagem do Hospital Universitário Onofre Lopes conseguiu redução de 20% da carga horária no trabalho para acompanhar o tratamento do filho com autismo. Escola Judicial e Comitê Gestor de Equidade do TRT-RN promovem mesa redonda sobre a mulher nas relações de trabalho. Empresa de alimentos é condenada a pagar indenização a um ex-funcionário que sofreu discriminação por enxergar apenas por um olho. E empresa de transportes é condenada por alterar os tanques de combustíveis durante uma perícia judicial. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a desembargadora Maria Auxiliadora Rodrigues, ouvidora do TRT-RN. Vamos falar sobre o papel desse profissional na Justiça do Trabalho, já que 16 de março foi o dia do ouvidor. Então não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. Na programação do Dia Internacional da Mulher, a Escola Judicial do TRT-RN, em parceria com o Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, promoveu uma mesa redonda sobre a mulher nas relações de trabalho. Segundo dados do IBGE, as mulheres são maioria na população brasileira e isso se reflete de certa forma no cenário do mundo do trabalho. Ainda menos que os homens, as mulheres representam uma força importante na engrenagem social trabalhista. Mas o crescimento feminino nos postos de trabalho ainda enfrenta certa resistência. Por isso, dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do TRT-RN promoveu uma mesa redonda para debater a situação das mulheres dentro das relações de trabalho. A mesa redonda aconteceu no auditório da Escola Judicial do Tribunal e contou com a participação de pesquisadoras e profissionais com experiências diversas no contexto trabalhista. Uma delas foi a professora aposentada da UFRN, Françoise Dominique, que abordou a questão da mulher idosa diante do mercado de trabalho. Na Europa, a população envelhece muito mais do que aqui no Brasil, mas o Brasil também está se tornando um país de cabelos brancos. Então, nós estamos com uma certa decalagem, vivenciando a mesma coisa que os países mais desenvolvidos na nossa frente. E um país que conhece muitos avanços, principalmente na questão da mulher e na questão do idoso, porque todas as leis que foram publicadas, que permitem à pessoa idosa de viver melhor, de se relacionar na sociedade e na família, são realmente um avanço muito grande no Brasil. A segunda palestrante da mesa redonda foi a pesquisadora Elizabeth Lima. Ativista do movimento negro e das mulheres negras, a doutoranda em antropologia social discutiu as inúmeras dificuldades enfrentadas pelas mulheres negras para ocupar lugares e postos de destaque no mundo do trabalho. Há 30 anos, eu, jovenzinha, entrei no movimento negro, de mulheres negras, e na pirâmide social estava em primeiro lugar o homem branco, a mulher branca, o homem preto, no quarto e no último pedacinho dessa pirâmide, que é a base, estava a mulher negra. Há 30 anos atrás e hoje, em pleno século XXI, nós ainda continuamos nessa base dessa pirâmide. Faz necessário mudanças, políticas públicas, esclarecimento, formação, como aqui está ocorrendo hoje, para que no futuro próximo a gente tenha a superação dessas desigualdades e exclusão, sobretudo das mulheres negras que carregam e constroem esse país desde o período colonial. A terceira palestra da mesa redonda ficou a cargo da jornalista Janaína Lima. Mulher trans, ela é coordenadora da Diversidade Sexual e de Gênero da Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Governo do Estado. Janaína trouxe uma das temáticas mais atuais, a inserção da mulher trans no mercado de trabalho atual. O mercado de trabalho ainda é um grande desafio. Primeiro porque o trabalho ele reflete as relações da sociedade.
Nós vivemos numa sociedade que é marcada pela transfobia. Isso também se expressa na dimensão do trabalho, né? Isso é importante destacar porque a marginalização desta população ela também reverbera no acesso aos direitos sociais, inclusive do trabalho. Então, essa ausência da população trans no mercado de trabalho formal é resultado justamente desse processo cultural e histórico de exclusão de uma população LGBTI+, por exemplo, né, dos espaços, né, tanto de poder como também de acesso aos direitos, como é o trabalho. A mesa redonda foi coordenada pela servidora Carla Mota, secretária do Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal. Representando Mossoró, a juíza Estela Altran também participou do evento, que, segundo ela, se insere em discussões cada vez mais necessárias diante da realidade feminina do país. Para que a gente mostre para a sociedade potiguar que esse dia tem uma importância fundamental para lembrar da luta social, para lembrar que esse dia precisa continuar representando um dia de luta social, um dia de luta política, um dia de luta das mulheres numa tentativa de manter presente que as mulheres precisam ganhar força social, ganhar força política e ganhar força de direitos, de representação na sociedade. Ao final da mesa redonda, os participantes ainda puderam tirar dúvidas com as próprias palestrantes. Mais um momento importante no mês dedicado às mulheres e que integra a campanha Trabalho Sem Preconceito. O mercado de trabalho é para toda pessoa, porque ele é um direito básico. A autonomia financeira, ela faz parte, inclusive, da autonomia social dessa população que tanto precisa, né, tomar as rédeas da sua vida e conseguir, de fato, garantir sua cidadania. Uma técnica de enfermagem do Hospital Universitário Onofre Lopes entrou na justiça para tentar garantir o direito de acompanhar o filho que tem autismo nos tratamentos ocupacionais. Na 11ª Vara do Trabalho de Natal, a profissional obteve uma decisão favorável, que garante uma redução de 20% na carga horária. Funcionária da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, a profissional da área da saúde teve uma redução da carga horária de 36 para 30 horas semanais. Na reclamação trabalhista, a mãe, que é técnica de enfermagem no Hospital Universitário Onofre Lopes, alegou a necessidade da redução da jornada de trabalho para acompanhamento do filho no tratamento terapêutico ocupacional e nos demais cuidados necessários. Para conceder a redução na carga horária da trabalhadora em quase 20%, o juiz levou em consideração a Lei dos Servidores Federais e a própria Constituição Federal. A empresa alega que é regida pelo princípio da legalidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que estender às empresas privadas os benefícios da saúde pública, na verdade, que é um direito principalmente das crianças com necessidades especiais. E não é de hoje que o Judiciário vem confirmando esse direito em suas instâncias regionais e superiores. Decisões semelhantes recentes, envolvendo redução de carga horária para acompanhamento de familiares com transtorno do espectro autista, têm sido proferidas. O tribunal já manteve, acho que 2 decisões minhas aqui no TRT em relação à EBSER, principalmente em uma empresa pública. E eu já vi também decisões do TST, nesse sentido, o ministro Agra Belmonte teve uma redução de 25% da jornada, sem a respectiva redução do salário do servidor público, do empregado público, no caso. Entre as decisões da semana, a gente vai destacar agora a condenação de uma empresa de alimentos que vai ter que pagar R$15 mil a um ex-funcionário que sofreu assédio no trabalho por enxergar apenas por um olho. A primeira turma do TRT-RN condenou uma indústria de alimentos aqui do estado a pagar indenização por danos morais no valor de R$15 mil a um ex-empregado com visão monocular, que é uma deficiência visual em um olho. O ex-empregado, contratado como operador de fabricação, sofreu assédio tanto dos chefes como também dos próprios colegas. O juiz Gustavo Muniz Nunes, relator do processo no TRT-RN, constatou no caso a ocorrência de assédio moral, caracterizado pela repetição de atos com a finalidade específica de minar a relação trabalhista mediante processo calculado e cruel de desestabilização do empregado. De acordo com o trabalhador, ele foi acusado pelo chefe imediato de um suposto roubo de um aparelho celular dentro da fábrica.
Além disso, ele alegou também que sofreu muita perseguição dos chefes e discriminação por ter visão monocular. Os colegas de expediente diziam que ele ia trabalhar drogado porque o olho que não enxerga fica vermelho e que foi ameaçado pelo gerente de que, abre aspas, receberia um tiro no pé caso não trabalhasse do jeito certo, fecha aspas. A empresa, por sua vez, negou qualquer tipo de discriminação ou perseguição contra o trabalhador. Afirmou ainda que o trabalhador avaliou de forma distorcida e percebia os gestos e os olhares dos colegas no ambiente laboral como ameaça, perseguição ou humilhação, o que seria fruto de uma síndrome de perseguição que o ex-empregado estaria sofrendo. No entanto, para o juiz Gustavo Muniz Nunes, ficou evidenciado pela prova testemunhal que a conduta dos próprios colegas de trabalho, bem como dos superiores hierárquicos, acabou por impor ao reclamante uma pressão psicológica excessiva, extrapolando o espaço de liberdade patronal que lhe é conferida pelo poder diretivo. Ficou ainda comprovado que o ex-empregado foi acusado do furto de um celular e que tal fato foi comunicado ao setor de recursos humanos, que sequer apurou as alegações do empregado. O magistrado ainda concluiu que o trabalhador era discriminado no ambiente de trabalho em razão da sua deficiência, bem como pelos problemas mentais pelos quais estava passando. A decisão da primeira turma do TRT-RN foi por unanimidade e manteve o julgamento original da 9ª Vara do Trabalho de Natal. E a 11ª Vara do Trabalho de Natal condenou uma empresa de transportes por alterar os tanques de combustíveis durante uma perícia judicial. A perícia ocorreu em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas no estado do Rio Grande do Norte contra a empresa de transportes. No processo, o sindicato cobrava o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% para motorista de veículos com tanque suplementar com capacidade superior a 200 litros. De acordo com o sindicato, a empresa retirou tanques de combustível suplementares dos seus caminhões em virtude da perícia judicial. O sindicato apresentou um vídeo onde é possível ver 2 caminhões em que os tanques de combustível suplementares teriam aparentemente sido retirados dias antes da realização da perícia. Os 2 veículos filmados não constam no laudo pericial como veículos que possibilitam adicional de periculosidade. Na decisão, o juiz José Maurício Ponte Júnior destacou que, abre aspas, a empresa alterou o cenário objeto de perícia sem autorização deste juízo, através da retirada dos tanques de combustíveis suplementares dos veículos, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, fecha aspas. Além do vídeo apresentado pelo sindicato, o magistrado ressaltou que a prática fraudulenta foi confirmada pela prova testemunhal produzida no processo. Assim, diante das evidências, comprovando a conduta desleal da empresa, ele proferiu condenação de pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 10% do processo, revertido em favor do sindicato. O juiz também determinou a remessa de cópia integral do processo ao Ministério Público do Trabalho para eventual apuração do crime de fraude processual. Vamos para o intervalo? Na volta tem uma entrevista com a desembargadora Maria Auxiliadora, ouvidora do TRT-RN. É já, não sai daí. – 16 de março é dia do ouvidor, profissional que tem um papel fundamental no bom andamento da Justiça, inclusive da Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho tem uma ouvidora mulher, a desembargadora doutora Maria Auxiliadora Rodrigues, com quem a gente vai conversar agora para falar um pouquinho mais sobre o trabalho, a missão do ouvidor na Justiça do Trabalho. Doutora Maria Auxiliadora, muito obrigada, pela entrevista. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bem, Elisa, eu que agradeço o espaço que está sendo concedido à ouvidoria do TRT, para que a gente possa atingir o nosso público, que na verdade é o cidadão que busca ou que precise de alguma orientação no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. E eu queria começar te perguntando o que faz o ouvidor na Justiça do Trabalho. A senhora é ouvidora do TRT-RN e conta com uma equipe também que dá suporte a esse trabalho, não é? A ouvidoria, na verdade, é o primeiro canal de acesso do cidadão ao regional.
E devo destacar, já adiantando o gancho, que a pandemia, de uma certa forma, veio a reforçar a importância da ouvidoria, porque hoje nós temos muitos canais de acesso virtual, e naquela época, com grandes dúvidas com relação a funcionamento, a acionamento, as ouvidorias, elas, na verdade, ficaram assim no front para orientar o cidadão. Então, essa pujança da ouvidoria não foi só a nível de justiça do trabalho, justiça, órgãos. No mundo todo, as ouvidorias tiveram um papel determinante naquele período. E como é feito o tratamento dessas mensagens que chegam até a ouvidoria? Contamos com uma estagiária de direito e um servidor também, bacharel em direito. E essas informações são recolhidas e atualmente já estamos conseguindo um prazo muito razoável na nossa gestão de 10 dias para que a gente tenha essa resposta para o cidadão. O que não é de nossa competência, nós fazemos o devido encaminhamento, não é? E vale lembrar que o setor recebe reclamações, denúncias, mas também sugestões e elogios, né, doutora? Inclusive, todo mundo gosta de ser elogiado, né, de ter o seu trabalho valorizado. Então, tanto os servidores do próprio tribunal, magistrados e a população em geral podem elogiar também, né, mandar uma mensagem positiva. É muito importante esse feedback, muito importante. E isso, quando é encaminhado para a unidade jurisdicional, isso tem um efeito muito positivo. Ter o reconhecimento do trabalho como um trabalho diferenciado de qualidade motiva todo o coletivo de trabalho. É claro, esse contato também pode ser feito de forma presencial. A gente vai citar e vai deixar também aqui aparecendo na tela os horários de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde. E fica esse convite para todo mundo colaborar com a nossa justiça. Estou aqui, né, à disposição para atender a qualquer pessoa que ache que a gente pode auxiliar os seus anseios com relação à nossa atividade jurisdicional. Doutora Maria Auxiliadora Rodrigues, ouvidora do TRT-RN, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima. Bom trabalho. Eu agradeço bastante o espaço que foi concedido à ouvidoria do nosso regional. O programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através do site oficial do TRT-RN, das nossas redes sociais e também do nosso canal lá no YouTube. Uma boa semana e até a próxima.